Josué havia conquistado o sul com intervenção divina e o centro com pura astúcia militar. Ele derrotou a arrogância em Ai e a pressa em Gibeão. Mas, à medida que avançava, o desafio se tornava maior, mais sofisticado e mais letal. No norte de Canaã, ele enfrentaria o verdadeiro poderio militar da Idade do Bronze, a rainha das cidades-estado, carros de guerra e a maior coalizão já formada sob um único comando. Guerreiros do conhecimento, esta é a guerra relâmpago nas águas de Merom, o confronto que redefiniria o futuro de Israel e a doutrina militar de Josué. Preparem-se e sejam bem-vindos ao episódio 4. Coalizão do Norte. A guerra relâmpago nas águas de Merom, o gigante do norte, Hazor e a coalizão. A vitória de Josué no centro de Canaã enviou ondas de pânico que ecoaram até o extremo norte. A ameaça era existencial, e a resposta foi a união de forças sob o comando de um único e poderoso rei, Jabim, o rei de Hazor. A Bíblia a descreve como a cabeça de todos esses reinos, Josué 11:10. A mobilização foi maciça. O texto bíblico narra como sendo uma multidão, como a areia que está na praia do mar, com cavalos e carros em muitíssima quantidade. A coalizão de reis do norte era uma força de elite. O renomado egiptólogo Donald B. Redford, em sua obra Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, contextualiza a geografia e a dimensão da ameaça, lembrando-nos o seguinte: Hazor era uma das maiores e mais importantes cidades-estado de toda Canaã na Idade do Bronze. Situada no chamado Vale de Hula, a cidade controlava as rotas comerciais, as quais conectavam o Egito ao norte, com a Mesopotâmia, Síria, Babilônia e a Fenícia a oeste. Sua importância se devia exatamente à sua localização estratégica, na junção de todas essas rotas comerciais, vitais ao desenvolvimento regional. Era a maior cidade fortificada da região naquela época e se dividia em uma cidade alta e uma cidade baixa, onde a população estimada no período do Bronze era de cerca de 15.000 habitantes. Ela era um centro comercial e militar, o qual mantinha relações complexas com o Egito, funcionando como um pilar estrutural do poder cananeu. Mantinha relações comerciais com outras regiões, importando materiais como estanho para a indústria do bronze. Evidências de cerâmicas de países como Síria, Egito e Grécia comprovam a grandeza da cidade, sua importância geográfica e sua vasta e abrangente rede de rotas comerciais. Era então uma cidade fortificada, com importante relevância geopolítica e estratégica. Escavações arqueológicas revelaram palácios, templos, portões, muralhas, sistemas de abastecimento de água. Enfim, características que a tornavam uma cidade estrategicamente valorosa. A Bíblia a descreve como a cabeça de todos estes reinos, no norte de Canaã, sendo um centro de poder significativo. Para Josué, enfrentar Hazor não era apenas tomar uma cidade. Era necessário desmantelar a própria arquitetura de poder da região. O fator tecnológico, carros e cavalos. O principal desafio tático em Merom não era o muro de uma cidade, mas a mobilidade blindada dos carros de guerra, a arma decisiva da Idade do Bronze tardia. K.A. Kitchen, professor emérito de egiptologia e membro honorário da Escola de Arqueologia, Estudos Orientais e Clássicos da Universidade de Liverpool, autor da obra Sobre a Confiabilidade do Antigo Testamento, em seus influentes estudos, estabelece que o carro de guerra era o tanque moderno da época. Israel era um exército de infantaria leve, o qual enfrentava uma disparidade tecnológica que tornava Merom, sem dúvidas, um desafio existencial. O design das carruagens, uma tecnologia híbrida. Conhecidas como merkavas do mundo antigo, na maioria dos casos, estamos a falar de carros usados por tropas adversárias de Israel. O moderno exército israelense está armado com as principais armas de combate, como os tanques merkavas. Eles receberam este nome em homenagem aos carros de guerra do antigo reino de Israel. O historiador Ian Harvey explica que o design dessas máquinas de guerra havia evoluído drasticamente.
Ele distingue os modelos egípcios e hititas. Os egípcios usavam bigas rápidas e leves para tiro à distância, 2 soldados e arcos compostos, enquanto os hititas, com cavalos mais fortes, usavam bigas maiores e mais pesadas para atacar linhas inimigas, transportando até 3 soldados, o condutor, o arqueiro, lanceiro e o escudeiro. Geograficamente, os cananeus situavam-se entre essas duas potências. As carruagens em Canaã pertenciam a uma classe de elite, os Mariano, e eram usadas para romper formações de infantaria e gerar caos. Há evidências arqueológicas sobre carruagens da época, egípcias e cananeias, tendo sido encontradas em Megido, mostrando que havia aljava de flechas e uma lança, confirmando o seu papel híbrido, combinando velocidade e poder de choque. O historiador Michael Grant escreveu sobre a história de Israel e, dentro desse contexto, aborda temas como as guerras entre israelitas e cananeus, incluindo a conquista de cidades cananeias. É autor do livro The History of Ancient Israel, o qual aborda a história dessas populações e as batalhas travadas entre israelitas e cananeus. Ele descreve as diferenças tecnológicas, como as carruagens cananeias, que podiam ser mais pesadas que as egípcias, trazendo ao centro do debate a historiografia do antigo Israel, a qual envolve o confronto de relatos bíblicos com evidências arqueológicas. O debate do ferro e o prestígio. No entanto, é crucial analisarmos o que a Bíblia chama de os carros de ferro. O historiador militar Richard A. Gabriel é professor em diversas academias militares dos Estados Unidos e do Canadá. Ele estuda a Guerra Antiga há quase meio século e escreveu em especial o livro The Great Armies of Antiquity. Ele classifica a ideia de uma carruagem, feita inteiramente de ferro, como um obstáculo tecnológico, devido ao peso e à dificuldade de obtenção do metal. Mesmo assim, não descarta o uso de ferro para sua construção, defendendo que haveria necessidade de se mesclar materiais. O arqueometalúrgico Albert Jambon, professor do Instituto de Mineralogia da Universidade de Sorbonne, em Paris, corrobora, demonstrando que, naquela época, o ferro disponível era o meteórico, um recurso escasso e talvez mais valioso que o ouro. Dessa maneira, percebe-se o valor e o prestígio do metal naquele tempo. As historiadoras Marian H. Feldman, titular da Cátedra W.H. Collins Vickers em Arqueologia, ocupando um cargo conjunto nos departamentos de História da Arte e Estudos do Oriente Próximo, da Universidade Johns Hopkins, e Caroline Sauvage, Ph.D. em Arqueologia e membro do corpo docente em Estudos Clássicos e Arqueologia, da Universidade Loyola Marymount, em recente artigo publicado, denominado Objects of Prestige, Chariots in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean and Near East, examinaram o papel das carruagens leves, de 2 rodas na Idade do Bronze Final, entre 1600 e 1150 a.C., no Oriente Próximo e no Mediterrâneo Oriental. Elas propuseram que as carruagens eram não somente equipamentos militares, mas também, acima de tudo, objetos de prestígio entre os cananeus da elite. O IVP Bible Commentary, para o Velho Testamento, sugere que a referência a carros de ferro aponta para o uso de pequenas ferragens, reforços ou pontas de projéteis de ferro, nas rodas ou na estrutura de madeira e couro. A Bíblia apoia o valor do ferro como símbolo de riqueza material, em especial para fins militares. Além disso, o ferro na Bíblia representa força, capacidade de desenvolvimento e poder tecnológico. O professor britânico Alan Harry Millard foi um estudioso de Antigo Testamento e línguas semíticas antigas, especializado em epigrafia semítica e na análise de textos cuneiformes e inscrições aramaicas. Ele lecionou na Universidade de Liverpool, tendo escrito que a cama de ferro de Og, rei de Bazã, era significativa porque o ferro era um metal muito precioso naquela época. O uso do ferro nos carros era, portanto, uma demonstração de força, desenvolvimento tecnológico e poder. Embora a arqueologia ainda não nos forneça evidências conclusivas sobre o design exato, há muito que sabemos. Por exemplo, sabemos que os cananeus, no final da Idade do Bronze,
tinham uma impressionante indústria de fabricação de carruagens. É possível que os carros de ferro de Canaã tenham sido fabricados, pelo menos em parte, com ferro? Com certeza. É possível que a elite abastada e os líderes militares de Canaã tenham adornado seus carros com metais caros como prata, ouro e suas estruturas de ferro? Certamente. O relato bíblico que registra a posse de carros de ferro pelos cananeus pode ser categoricamente rejeitado? De jeito nenhum. A tática da velocidade, o ataque surpresa de Josué. Apesar da superioridade inimiga, a instrução de Josué foi clara: não temer e crucialmente atacar de surpresa. Em vez de esperar o inimigo, Josué ordenou uma marcha forçada e oculta até o acampamento nas águas de Merom, uma verdadeira guerra relâmpago da antiguidade. O historiador militar Victor Davis Hanson argumenta que esse estilo de tática, similar à utilizada por Josué, reflete a inteligência operacional de um comandante, o qual busca o combate decisivo, pois ele sabia que o princípio da velocidade anularia a tecnologia, neutralizando a maior vantagem inimiga antes que ela pudesse ser empregada. O terreno, a neutralização dos carros. A chave para o sucesso tático estava no local de acampamento, as águas de Merom. Este é o Vale do Hule, onde se situa o Lago Hula, também Hule, ou ainda o Lago Merom bíblico. Lawrence E. Steiger, que fora titular inaugural da Cátedra Dorothy de Arqueologia de Israel, apontou que esta era uma das poucas áreas planas o suficiente para o uso eficaz dos carros de guerra. O erro cananeu foi acreditar que o local era seguro. A chegada repentina de Josué, no entanto, pegou a coalizão em fase de mobilização, transformando o terreno de vantagem em um pântano de desordem. O combate, a execução da guerra relâmpago. O ataque relâmpago irrompeu no acampamento. O historiador e arqueólogo Nadav Naaman, professor de História Judaica e emérito em Arqueologia, autor de diversas obras, como Ancient Israel's History and Historiography, detalha que o ataque surpresa de Josué explorou a falta de coesão, eventualidade inerente a grandes coalizões. Em vez de uma força unificada, a multidão de soldados cananeus se transformou em uma massa desorganizada no momento crucial, com os carros se tornando obstáculos. A estratégia do desarmamento: cortar jarretes e queimar carros. A vitória foi decisiva, mas a ação subsequente de Josué é a mais importante para o futuro militar de Israel. A ordem de cortar os jarretes dos cavalos e queimar os carros de guerra. Esta é uma estratégia de desarmamento e inteligência logística. K.A. Kitchen, novamente, enfatiza que Josué estava permanentemente removendo a tecnologia bélica que Israel não possuía e não podia replicar naquele momento. Ao inutilizar os cavalos e destruir os carros, ele garantiu que o norte cananeu não pudesse se rearmar rapidamente. O cerco final e a destruição de Hazor. A perseguição culminou no cerco e na destruição de Hazor. O arqueólogo Nadav Naaman, já citado anteriormente, aponta que a evidência física, vestígios de incêndio e colapso, atesta que a destruição foi massiva. A eliminação de Hazor era um imperativo estratégico para Josué, garantindo que o maior centro de resistência não se levantasse novamente. Merom nos ensina que a velocidade, a surpresa e a capacidade de anular a tecnologia do inimigo são táticas mais poderosas do que a mera superioridade numérica. Josué agiu como um verdadeiro mestre da guerra relâmpago, estabelecendo uma doutrina militar baseada na surpresa e na ação rápida, no princípio da velocidade e no desarmamento estratégico. E você, guerreiro do conhecimento, qual a maior lição que tira dessa campanha relâmpago contra os carros de guerra? Deixe-nos saber suas análises nos comentários. Ficaremos muito felizes com sua participação. Se você gostou desta imersão estratégica e acadêmica, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se juntar à nossa caminhada, que só está começando. Deixando o seu like, você nos incentiva a continuarmos nessa jornada fascinante. O projeto Guerras Bíblicas seguirá firme e forte. Prepare-se.
No episódio 5, analisaremos a transição para a Era dos Juízes. A Guerra do Sul, lições da divisão territorial e o início dos juízes. A batalha pelo conhecimento continua. Que a paz esteja com todos vocês.